Muito boa noite, todos queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver hoje e sempre e que nós tenhamos mais uma noite de excelentes aprendizados em torno da doutrina espírita, né? Sempre clara, precisa, concisa, capaz de encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade.
Eu peço a todos que fiquem aqui conosco, que interajam conosco, que mandem a sua curtida, que mandem o seu comentário. Eu tenho aqui no aplicativo, né? Eu vejo, às vezes, tem gente que entra e não manda um comentário, nada, mas não adianta ficar escondidinho aí que eu vejo, viu? Então, manda seu comentário, entre em contato com a gente, comenta sobre como está a nossa transmissão. É uma alegria receber as mensagens, divulgá-las aqui, tá bom? A gente fica muito feliz. E do conforto do nosso lar, nós podemos nos juntar aqui em Araraquara, né? E entrar em contato com a nossa irmã Horaci, que vai fazer a palestra da noite, que está lá no Mato Grosso do Sul, né? Tem até fuso horário onde a nossa irmã está residindo agora. E eu, com muita alegria, vou começar a dividir tela com a nossa querida Horaci, que dispensa apresentações, já esteve aqui conosco várias vezes, sempre trazendo conteúdos muito interessantes, de bastante reflexão. Horaci tem um trabalho maravilhoso. Ao longo da palestra dela, ela costuma divulgar, e eu quero que ela divulgue. Mesmo mudando de estado, já está frequentando uma casa espírita, que fica próximo à casa dela. Você vê, o trabalhador, quando quer, ele acha o serviço não falta. Horaci, seja muito bem-vinda. É uma alegria recebê-la, querida. Boa noite, Edu. Boa noite a Cleusa. Boa noite a todos. Boa noite, Araraquara. É com muita alegria que mais uma vez estou com vocês. E tem um bom tempo longe, não é? Olha quantas coisas aconteceram. Eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Inclusive, fiz palestras já em Dourados, 3 palestras, e na Viraí, em Ponta Porã, lá na divisa com o Paraguai, tudo aqui no Mato Grosso do Sul. E a gente está aqui levando a palavra lá da mulher do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul. Confuso horário, como você disse, tudo isso. Mas está muito bom, eu estou perto do meu filho, da esposa, meus netos, da minha família, não é? Da minha família. E estar com vocês hoje é uma alegria muito grande, graças a Deus. Que bom, Horaci. A alegria e a satisfação é toda nossa. Eu já, de antemão, te agradeço aí, em nome da Cleusa, toda a nossa diretoria da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, pela sua presença aqui conosco, viu? Então, vamos, antecedendo aí a palestra da Horaci, vamos elevar o nosso pensamento, né, a Deus e a Jesus, para agradecer por essa oportunidade, né? Quantos que queriam estar aqui no nosso lugar, né, conosco, e muitas vezes estão aí em hospitais, né, em presídios, né, irmãos que estão aí privados da sua liberdade, e nós temos o nosso livre-arbítrio, o nosso ir e vir para aqui estarmos, e temos que agradecer muito, né, ao nosso Pai que nos ampara, nos protege, no cotidiano, no dia a dia, livrando-nos dos perigos, nos protegendo, e a toda a espiritualidade maior que sempre, em todas as terças-feiras, está conosco aqui, nos amparando, nos protegendo, nos auxiliando, para que nós possamos sempre transmitir uma palavra de esperança, uma palavra de direcionamento, né, num mundo que estamos vivendo tão conturbado. Então, que esses momentos que estamos aqui reunidos possam ser realmente aproveitados por todos aqui presentes e aqueles que irão assistir também posteriormente. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ó Pai, o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Horaci, quando eu vi o tema da sua palestra, né, eu estava pensando, antes de passar a palavra, né, da força da mulher, né, porque a gente olha, por exemplo, segunda-feira, trabalho mediúnico na casa, tem uns homens lá, uns gatos pingados, mas a mulherada é a maioria. Trabalho no drive-thru para arrecadar alimento para a creche. 1 ou 2 homens, o resto tudo mulher.
Então, que força incrível que a mulher tem, né? A mulher é algo assim, sabe, impulsiona. Então, o seu tema assim vem muito a calhar, porque é até uma homenagem, né, para a sua pessoa e para todas as mulheres que tanto fazem, tanto trabalham, tanto auxiliam. Eu falo que sem vocês nós não seríamos nada, né? Então, fique à vontade. Eu, mais uma vez, eu reitero, feliz mesmo de ter você aqui, porque adoro te ouvir, viu? E no final eu volto Muito, a conversar com muito você. obrigada. Muito obrigada. Por isso que a mulher que é a mãe, a mulher quem gera, a mulher que traz, né? Então, o pai sabe de tudo, mas tem muitos homens também exemplares, graças a Deus. Agora não fica, Nosso time está muito fraco. não vamos ficar decepcionados, não, porque o nosso codificador diz que teremos que nascer em todos os É, sexos. Então, um dia agora mulher, agora homem, amanhã não sabemos, ou ontem também não sabemos, né? Do verdade. jeito que a maioria das mulheres são autoritárias, com certeza já foram homens. Quando faz assim, Os pode maridos que saber. o digam, os maridos que o digam. Ah, com certeza, com certeza. Fique à vontade, viu? Ó, beijão, boa palestra. Até já, obrigada. Entre lágrimas e esperança, nosso tema, a força feminina nos caminhos de Jesus. Essa força revela a coragem silenciosa de mulheres que, mesmo feridas pela dor, permanecem firmes na fé e no amor. Então, nós vamos vendo aqui, no decorrer do nosso estudo, eu vou falar alguns exemplos, e no Evangelho nós vemos mães, viúvas, discípulos e mulheres simples aproximando-se de Jesus, levando suas dores, suas perdas e suas fragilidades. Ele nunca as rejeitou, foi o maior feminista de todos os tempos. Ao contrário, ele acolheu suas lágrimas com ternura e transformou o sofrimento de cada uma numa sociedade muito machista em esperança. Nos caminhos de Jesus, a mulher aparece com a presença de acolhimento, fidelidade e compaixão. Enquanto muitos desistiam, elas permaneciam juntas ao Mestre. Assim acontece hoje. Muitas mulheres carregam saudades, lutos, desafios imensos, mas continuam no trabalho, espalhando amor, espalhando fé e espalhando cuidado com o próximo. A gente lembra muito de Madre Teresa de Calcutá, que vendo o Cristo, ela dizia: Senhor, eu não sei para onde vou, eu não sei o que vou fazer, eu só sei que o Senhor não me colocaria diante de situações com as quais eu não pudesse lidar. Tem tantos exemplos grandiosos. Entre lágrimas e esperança, nasce uma força que vem além da alma. A força feminina inspirada em Jesus é aquela que transforma a dor em aprendizado. O exemplo que eu vivi. Transformei a dor da perda do meu filho em aprendizado, em ajuda. O amor, sim, transforma a saudade em amor eterno. O sofrimento em caminhos de crescimento espiritual. Essa é a coragem da mulher. Aquela mulher que sabe que nós estamos aqui seguindo, completando, retornando no caminho onde ficamos. Eu sempre digo que estamos no lugar que os nossos pés nos colocaram, vivenciando as situações que nós construímos para nós, vivendo com as pessoas que colocamos em nossas vidas. É a certeza de que nenhuma lágrima é ignorada por Deus e que depois da noite mais escura, a esperança sempre volta a florescer. Não tem noite escura que uma mulher corajosa cai. As mulheres foram fundamentais no trabalho de Jesus. Elas auxiliavam Jesus fornecendo suporte financeiro e material. Nós temos o exemplo de Joana de Cusa, nós vamos falar outros exemplos também. Suporte financeiro e material para a jornada do grupo, além de cuidar de toda a logística de Jesus, eram elas que cuidavam.
Atuava como discípulas ativas na propaganda da Boa Nova. Sustento material, disciplina ativa. Testemunho ocular, e foram as últimas a ficar aos pés da cruz. Afastaram-se todos. Os apóstolos, um negou, um traiu, outros fugiram, ficaram escondidos. As mulheres não. As mulheres acompanharam Maria. Acompanharam Maria até o final, ao pé da cruz. Ali elas estavam. Discípulas ativa, ao contrário da cultura da época que mantinha as mulheres afastadas. Não, Jesus não. Afastadas dos ensinos religiosos, com Jesus não. Ele permitia que elas o acompanhassem e aprendiam com ele como levarem a vida. E elas acompanhavam Jesus. No período em que a mulher não podia estar entre os homens, no período em que a mulher não podia falar em público, no período em que a mulher não podia se apresentar onde estavam os homens, com Jesus não. Elas estavam sempre ali. E até pouco tempo que eu digo, em 585, nós não tínhamos alma. Tinha dúvida, mulher tem alma? Mulher não tem alma? Será que mulher tem alma? Vamos permitir no concílio que elas possam ter almas. Então, daí, nós passamos a ter almas. Até então, não tínhamos nem alma. No concílio de Macon, nós passamos a ter alma. E nós não poderíamos começar essa nossa trajetória, entre alguns exemplos, sem falarmos de Maria de Nazaré. Uma menina de 16 anos que iria dar à luz, sem se preocupar, sem achar que não podia, que podia. O que foi que ela disse? Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não negou, ela não se afastou. Ela acompanhou Jesus, nós vamos ver no livro Boa Nova, ela com Jesus, Isabel com João, acompanhando. O momento que Jesus ficou para trás, ela volta, vai buscar Jesus. Ela não tinha como ter aquele bebê, teve aquela criança, numa estebraria, entre os animais, um cochozinho. E nós vamos ver o exemplo dessa grandiosa mulher, até que um dia, já com seu filho, com 33 anos, batem a porta, insistem, ela vai atender. Era João, um jovem de 16 anos. Minha mãe, ele foi preso. Ele está diante de Pilatos. E Pilatos já lavou as mãos. Vão crucificá-lo. E ela fala, aguarde um pouco. Vai lá dentro da casa, pega um chale, envolve. Aonde a senhora vai? Eu vou estar perto do meu filho. Mas como? Eles vão matar a senhora. Vamos. E foi. Ainda encontrou Jesus subindo o caminho do Gólgota. E ela foi junto todo o tempo em oração. Eu me lembro quando o Bruno desencarnou, meu filho, como alguns sabem, outros não, eu sepultei o corpo do meu filho com 21 anos. E quando o meu marido recebe a notícia da Marinha que ele tinha desencarnado, ele sai de Cabo Frio para receber o diploma no Rio, e o carro quebra a barra de direção e desencarna. Aí eu falo, eu vou com você. Não, você não vai. Vou. Eu fui, junto com meu marido, meu filho, um casal de amigos, e fizemos o reconhecimento do corpo. Eu fiz o reconhecimento do corpo. Velamos a noite toda, o dia todo, a outra noite, que estávamos num lugar próximo, e fomos para Cabo Frio. Foi velado o corpo em Cabo Frio. Eu não me afastei. Não me afastei de perto do corpo dele. Os amigos cantavam, tocavam violão, mandei vir os inários do Fonte de Luz, e o violão cantando, os amigos pediam que levassem mensagens para serem distribuídas. Durante todo o tempo, eu não me afastei. E quando eu percebia que alguém estava conversando, eu pedia, por favor, converse lá fora. Aqui não. Aqui vamos orar. Vai aí uma interrogação, uma proposta. Que nós possamos ter um comportamento digno diante de um velório. Porque ali está o corpo de um ente querido, ali estava o corpo do meu filho com 21 anos. E
eu tinha feito o estudo do livro Nosso Lar durante alguns anos, começava em janeiro, terminava em dezembro, e André Luiz nos diz da importância de estarmos ali atentos, principalmente quando ele relata que os espíritos vampirizadores vão aos matadouros sugar o fluido vital, a energia vital do sangue dos animais, e vão também ao cemitério sugar os fluidos vitais daqueles que foram sepultados, normalmente sem estarem doentes, um acidente de carro. Meu filho tinha 21 anos, então tinha. Eu fiquei em prece o tempo todo para que isso não acontecesse. O tempo todo, aplicando passe dispersivo no corpo do meu filho, pedindo às pessoas orações, eu orava, foi a noite toda, 2 noites. E deve ser assim. Nós devemos, quando não é ligado àquele que está sendo velado, pelo menos respeitar aquele que muitas vezes não conhecemos, mas nós devemos esse respeito. Por favor, eu não acho nada, eu fico com uma tristeza quando eu vejo um espírita batendo papo no velório de alguém, eu fico aborrecida, fico triste. Nós devemos esse respeito. Então, Maria ali esteve todo o tempo. Ela, as mulheres que junto dela ficaram até o final, todos fugiram, elas não. Mulher corajosa, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E Maria abre a porta, era, como nós falamos, João batendo a porta, e ela foi. E ela foi, fica até o fim. Depois João leva ela para uma casa, para uma choupanazinha, em Éfeso. E lá Maria cuidava de todos que batiam na porta dela. Ela não perguntava qual era o nome, ela não perguntava de onde vinha, em que acreditava, se acreditava nos deuses pagãos, se acreditava no Evangelho de Jesus, ela não perguntava, ela atendia. Até que um dia ela já estava em idade avançada, como nos diz o livro Boa Nova, e chega um jovem olha para ela e abre as mãos e diz, minha mãe. Assim dele dizer minha mãe, ela não estranhou, porque todos a chamavam e chama, eu a chamo de minha mãe Maria. E ela vai, a hora que ele abre as mãos, ela vê na palma de suas mãos a marca dos cravos. E ela vai tateando, é você, meu filho. E ela vai tateando, e sou eu, mãe. Sou eu. Eu vim te buscar para que tu sejas a rainha no reino do meu pai. Então, nós temos uma rainha lá. Ela está lá no Vale dos Suicidas, trabalhando, acolhendo, não querendo condenar porque foi suicida. Nós temos um hábito incrível de dizer, coitada, é suicida, vai sofrer. Nada, o amor de Deus cobre multidões de pecados. Em vez de falarmos isso, vamos orar. Abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, aquela prece para os suicidas, e vamos ajudar essas mães. Eu tenho várias mães no grupo Unidos pela Saudade, que nós temos desde a desencarnação do Bruno. Edu, Creuza, se tiver alguém que queira aí, me mande o nome. Que a gente conversa e, não, mas me disseram que ele não vai ter salvação. Quem sou eu para dizer que um jovem que deu um tiro no ouvido, um jovem que se enforcou, um jovem que desencarnou na época daquela baleia azul, que ele não vai ter salvação? Quem sou eu? Vamos orar, vamos deixar de rotular o destino das pessoas aqui e fora e no plano espiritual. Quem me titulou juiz da causa de alguém no plano espiritual aqui? Eu não sou juiz, eu não sou. Então, que nós tenhamos muito cuidado. E Maria acolhe a todos, e naquele momento ela reconhece que Jesus és tu, meu filho. Ela desmaia nos seus braços e ficou por 3 dias ali, e ela desencarna. Quando ela desencarna, segundo a obra citada, ela vem os anjos. Gente, vamos imaginar os anjos que vieram pegar Maria. Meu Deus! E ela pede um tempo e vai até Roma. E lá ela vai até os cristãos que iam ser levados às feras. Chega ao lado de uma moça muito triste, chorando, uma jovem menina que ia morrer em nome de Jesus pelas feras. E ela diz a ela, cante, cante. E ela começou a cantar e todos ali cantaram.
E os espíritos eram retirados antes das feras devorar aqueles corpos. Nós sabemos disso. Então, Maria é essa. Não tem um pedido feito a Maria que fica sem resposta. E nós pegamos também Maria Madalena, Maria de Magdala. Maria de Magdala estava na sua casa, adormecida, e batem a porta. O mordomo vai atender. O mordomo vai atender e ele fala: eu quero falar com a senhora, mas não pode. A senhora está num estado possuída pelo demônio, está na cama, ninguém hoje entra no quarto dela. Eu preciso, foi ela que pediu para que eu viesse aqui. Eu preciso falar com ela, mas não pode. Ele foi entrando. E aonde é o quarto? Foi. Chegou lá, ela estava deitada, só com um manto por cima. Ele pede para que a serva do quarto dela venha cobri-la, abre as cortinas e diz: eu encontrei a senhora e vim aqui lhe dizer. A senhora disse, quando eu lhe pedi, a senhora estava no seu carro. Eu pedi à senhora ajuda para que eu fosse ver Jesus, que estava na casa de Simão Pedro, para que ele me curasse da lepra. E mostrei a lepra para a senhora, e a senhora me deu dinheiro e me disse: se ele curar a sua lepra, venha me dizer que eu preciso dele para que ele cure a lepra do meu espírito, porque eu tenho lepra no espírito pelo vício. Vamos, senhora, vamos até ele, porque ele vai curá-la. Aí naquela noite veio um barco, o barqueiro, uma serva de quarto, aquele ex-leproso indo à casa de Pedro. Ela chegando lá, vai aos pés de Jesus. E Jesus, na mesma hora, atende. Sabia, claro, que Jesus, antes de nós irmos a Jesus, ele já está esperando por nós. A gente não pode ter dúvida disso. Ah, mas eu preciso ver, precisa ver Jesus. Jesus a gente sente. Jesus a gente fala: meu Jesus, Jesus amado, cuida de mim, cuida da minha vida, faz o melhor. Eu sei, Senhor, como diz Madre Teresa de Calcutá, que o Senhor não me colocaria diante de situações com as quais eu não pudesse lidar. É confiar. Isso chama fé. Nós não precisamos mais andar ajoelhados por aqui, por acolá. Nós não precisamos mais fazermos promessas mirabolantes, pagar tanto, fazer tanto. Não. É acreditar que o melhor vai nos acontecer, porque Ele está ao nosso lado. E Madalena vai. E ela pede a ele: deixe-me ir contigo. E ela vai, ela segue Jesus. Jesus morre na cruz. E ela fica sem ter para onde ir, embora sofreu preconceito. Sofreu preconceito com os apóstolos. Por isso que no início nós falamos que Jesus não fazia diferença. Eles disseram que ela não podia mais ficar ao lado deles por causa do passado dela, que ela iria atrapalhar a divulgação do evangelho de Jesus. E ela não tinha para onde ir. Ela deu tudo que tinha, ela era uma mulher rica, mas acompanhando Jesus, ela deu tudo que tinha para os seus servos, para os empregados, para os mendigos, para todo mundo. Ficou sem nada. Ficou sem nada. Materialmente. Aí entram os leprosos, perguntam: onde? Em Jerusalém, aonde está Jesus? Jesus morreu na cruz. E ela começa a pregar para aqueles leprosos, sem o medo da contaminação. Ela começa a pregar para aqueles leprosos e os acompanha até o leprosário. E é acolhida no leprosário, e todas as tardes ela reunia-se com eles e dizia: vocês, os leprosos, Jesus, aí contava tudo que Jesus deixou no seu evangelho. Era a mulher ex-prostituta falando do evangelho de Jesus, com uma pureza, com um amor, porque o amor, a pureza, nós construímos na alma. Muitas vezes o ato é equivocado, até por não sabermos as necessidades, mas a pureza está aqui e aqui, nós sabemos disso. E ela cuida deles, pregando todas as tardes. Ela ia ao rio, tomava o banho e vinha pregar. Até que um dia ela foi tomar o banho e viu uma mancha vermelha no seu colo, pegou um espinho, furou, não sentiu nada, viu que ela estava com lepra. Dali em diante, ela passou a dizer:
nós os leprosos, e pregava para esses leprosos. Até que ela já estava toda tomada de lepra, toda, já no final da vida, ela quer ir encontrar com Maria. E vai. E vai fazendo aquele trajeto até que, próximo à casa de Maria em Éfeso, ela cai. É acolhida pelos cristãos e vão buscar Maria. Maria vem, ela desencarna nos braços de Maria. Assim que ela desencarna, ela se vê à margem do rio. E ali ela vê Jesus e lhe fala: Maria, Maria. Nós vamos ver que essa mulher, ela, como nos diz o sábio, onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tantas alegrias quanto a ex-prostituta, que ela vem e diz: ele não morreu. Ela nos trouxe a notícia de que a morte não existia. E eles colocam para fora. E Maria fala: eu acredito em você. E ela, quando morre, ela se vê à margem. Jesus diz: Maria, vem comigo. O amor cobriu multidões de pecados. E ela vai junto com Jesus. Maria Madalena, Maria de Magdala, a ex-prostituta. Nós vamos ver a viúva de Naim. A viúva de Naim vinha tão absolvida, tão sofrida em sepultar o corpo do seu único filho, porque a mulher viúva, ela tinha que ter um filho, o filho dela tinha morrido. Então, ela teria duas oportunidades para ela: ou virar mendiga, todos os bens dela seriam retirados pelos sacerdotes, ou virar prostituta, não tinha outra. E vinha vindo ali um cortejo acompanhando aquela mulher, que o autor do livro nos diz que, pelo cortejo, pelo número de pessoas, era uma mulher de posses, e vinha outra acompanhando Jesus, que Jesus ia curar, levantar a filha de Jairo, curar a filha de Jairo. E Jesus para com ela, e vai, naquele momento, ele cometeu um pecado. Ele cometeu uma coisa que não podia. Naquele tempo, segundo Números 19:11, um defunto não podia ser tocado. Durante 7 dias, aquela pessoa que tocou o corpo de uma pessoa que morreu não podia ser tocada. Tinha que ficar reservada durante 7 dias, então ninguém a tocava. E Jesus veio, foi até ela e disse: mulher, não chores. E ela olha para ele e fala: por que, Senhor? Por que esse sofrimento? Por que o Senhor fez isso? Ela não tinha visto a chegada dele. Quando nós sepultamos o corpo de um filho, a gente muitas vezes não sente a presença de Jesus, da espiritualidade, tamanha dor. E ela diz: por que, Senhor? Jesus vai, indo contra todo aquele ensino que ele dizia que era hipócrita, ele vai e toca aquele corpo e diz: levanta-te, jovem, eu te mando levantar. E vai e entrega aquele jovem para sua mãe. Ele fez isso comigo. A minha fé, fez com que eu acreditasse que meu filho não estava ali no corpo. Eu tinha certeza que ele tinha sido retirado antes do acidente. Mas eu velei. E 6 ou 7 dias depois da desencarnação dele, eu estava com as minhas tias e senti a presença dele. Aí fui para o meu quarto, pedi licença às minhas tias e fui para o meu quarto. Cheguei lá e ele estava lá. Mãe, o que aconteceu comigo? Eu morri. Meu filho, veja aí a vovó Tereza do seu lado, a vovó Juracia, minha sogra e minha mãe. Acompanha elas. Você não morreu? Você está conversando comigo? Depois eu vim saber que, durante esses dias, a minha tranquilidade, a minha paz, da minha casa, do meu marido, do meu outro filho, Vitor, eu não deixava o desespero, as orações diárias. Ele foi durante 6 dias, ele esteve ali conosco, na nossa casa. E dali ele foi acordado para o plano espiritual. A gente, à noite, eu ia estar com ele e velava o seu corpo, o seu espírito, né, porque o corpo tinha sido sepultado, para que ele conseguisse abrir os olhos no 6º, no 7º dia. Então, a nossa responsabilidade está diante
daquele corpo de um ente querido e acreditar, nós somos espíritas. Ele não morreu. Ele não morreu. Eles estão vivos. Eu me lembro, aos 13 anos, a minha mãe, eu tenho que dar o exemplo da minha mãe. Eu tenho 72 anos, vou fazer agora. A minha mãe, há 72 anos atrás, ela foi mãe solteira. Ela não me abortou. Ela não me abortou. Ela encarou o preconceito. Eu sofri preconceito há 70, 60 anos atrás, por ser filha de mãe solteira. Ser filha de mãe solteira, sofri preconceito, ela sofreu, ela não arrumava emprego, ela não arrumava nada que pudesse ser digno, a não ser trabalhar numa fábrica. Ela fez curso de cabeleireira e foi ser cabeleireira. E meu pai não me reconheceu como filha, não me reconheceu. E na minha certidão, o lugar do pai tem um X, aquele monte de X, que Deus o tenha no bom lugar. E a gente vê, eu vivi esse preconceito, minha mãe viveu, então a gente vai vendo que isso é bem atual, ainda hoje é atual. A gente vê muitas vezes aquela bolinha de mulheres conversando, o que aconteceu? A filha de fulano está grávida. Cadê o pai? A gente ouve isso ainda hoje, ainda ouve isso. Então, a gente possa estar atentos a tudo isso. Então, nós vamos falar agora de uma mulher maravilhosa também. São mulheres lindíssimas. Fico imaginando essas mulheres como eram bonitas. Jesus estava sentado no templo, escrevia na areia. Jogaram uma mulher a seus pés. Esta mulher é adúltera. Ela foi pega em adultério. Diz a lei que ela deve ser apedrejada até a morte. E tu, Senhor, o que dizes? Eles não estavam preocupados com o destino daquela mulher. Eles queriam ver se Jesus caía na contradição. Porque se ele diz, liberta a mulher, ele iria contra a lei do judaísmo. A mulher deveria ser apedrejada até a morte. E se ele diz, pode cumprir a lei, ele ia contra a lei dele de amor. E aí? Ele estava escrevendo, ele continuou. Alguns autores nos diz, como Amélia Rodrigues e outros, que ele escrevia ali as encrencas de cada um que ali estava, querendo pegar as pedras e jogarem naquela mulher. Ele ali escrevia e ele continuou. E tu, que dizes tu, Senhor? O que fazer? A mulher, imaginemos nós o sofrimento dessa mulher. Imaginemos nós, ali, com aqueles brutamontes, não tinha uma mulher por perto, segundo nos dizem, eram os homens, os homens que tinham que cumprir a lei. E ali tinham homens de toda posição social, sacerdotes ou não, doutores da lei ou não. E tu, o que dizes? Jesus olha para cada um. Imagine o que Jesus mandou naquele olhar. De ternura, de amor. E nos fala aquilo que todos nós sabemos. Quando nós estamos ali implementados numa fofoca, lembra disso. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Eles olharam no chão. Ali estava escrito, o senhor fulano de tal, traiu, negou, está devendo tanto, roubou, tá. Beltrano fez isso, aquilo outro. Mas, segundo os autores, eu não via o que pertencia a Maria, não vi o que pertencia a Joana, não, eu vi o que pertencia a mim, com data e hora. Com data e hora. E qual foi a coragem deles em jogar a pedra? Pegaram cada um a sua viola, colocaram no saco e foram embora. Aí Jesus olha para ela e pergunta, aonde estão os teus acusadores? Senhor, foram todos? Então vá. Vá que eu sempre estarei contigo. Mas ela foi para casa, ninguém a aceitava. Os familiares não queriam saber dela. Ela não tinha para onde ir, não tinha o que comer.
Não tinha uma poupança, não tinha um dinheiro investido, não tinha nada. Aí ela volta até Jesus à noite e fala: Senhor, eu não tenho para onde ir, os meus não querem me receber, deixe-me ficar contigo. Jesus olha para ela e diz: o filho do homem, que é ele, né? Não tem aonde apoiar sua cabeça, vá, que eu estarei contigo. E ela foi. E ela achou na estrada de Tiro, ela achou um casebrezinho e ali ela começou a cuidar daquele casebre, a cuidar, a plantar ali uma covinha, um repolho, a plantar um cheiro verde, a cuidar de umas galinhazinhas e plantar milho, até que foram chegando outras, até que ficou conhecida como a casa da mulher que cuida. E um dia trouxeram um homem devorado pela lepra. Já não enxergava, o nariz já não tinha mais, o rosto modificado. Mas vamos abrir um parênteses. Aonde está o adúltero? Segundo nos descreve, ele era lindíssimo, galanteador, ela muito bonita, sofrida. E ele vai tentar aquela mulher e consegue. Mas ele foi também expulso da cidade. Não foi expulso pelas pedras, porque ele foi expulso porque apareceu, depois de algum tempo, apareceram umas manchas vermelhas no corpo dele, foi confundido com lepra e ele foi expulso. E ele foi justamente para a casa, dos apóstolos, na casa do caminho. Ele foi para lá e lá ele tornou-se um dos trabalhadores na casa deles. E a mulher estava lá, e na hora que ela veio cuidar daquele homem, os homens de plantão cuidaram dele, deram banho, cuidaram das suas feridas. E ele pergunta, e ali vão cuidar dele, vem uma mulher cuidar dele, para dar o alimento. Os homens cuidavam e ela dava o alimento. E ela vai conversar com ele pela voz, e ela começa a falar com ele de Jesus. E ela conhecia aquela voz. Passaram-se 2 anos. E ela conhecia aquela voz. Mas não conheceu pelo corpo. Ele diz: esse Jesus que tu fala é aquele que morreu na cruz? Sim, é aquele que morreu na cruz, pois ele salvou a minha mulher. Eu procurei por ela para pedir perdão a ela, mas eu não a encontrei, ele a absolveu. E naquele tempo eu fui responsável, porque eu a larguei em casa e saí para a rua. Saí para a rua à procura de outras mulheres, até que ela cedeu e foi embora da cidade. Eu procurei por ela durante todo esse tempo. E ela reconhece nele que ele era o seu marido. O jovem estava lá em Jope, na casa do caminho, na estrada de Jope. Ela na estrada de Tiro. Ela reconhece que era ele. O que você teria feito na hora que você reconheceu que era ele? Eu não tinha dado caldo na boca, não. Acho que eu tinha jogado caldo no rosto dele. Tinha na cara dele aquele caldo quente. Mas ela cuidou dele. E ele morreu aonde? Nos braços dela. Ali, assim, ela se cumpre. E nós vamos falar agora das mulheres Marta e Maria, lá de Betânia, irmãs de Lázaro. Então, nós vamos ver que ali eram 2 mulheres que aonde Jesus estava, elas estavam, junto de Lázaro. E ali ele desencarna na frente delas. Nós vamos ver o perfil dessas 2 mulheres. Marta era sensata, metódica, ativa, operosa, hospitaleira e conhecia a lei. Eu acho que nós, mulheres, vamos nos identificar. Perfil de Marta, sensata, metódica, Ave Maria, de bagunça em casa. A gente fica doida das coisas espalhadas pela casa. Ativa, operosa, hospitaleira, arrumava a cama para Jesus e os 12, os 13, os 14, e conhecia a lei. E Maria, desligada das coisas práticas. Jesus pede a Maria para vir me ajudar. Marta, Marta,
Maria escolheu a melhor parte. Idealista, ficava ali idealizando. Não gostava das tarefas caseiras. Todas nós gostamos das tarefas caseiras? Ela não. Era econômica nas palavras. Sentava aos pés de Jesus e ouvia. Tinha fé e era resignada. Marta pregava. Marta conhecia a lei, era hospitaleira, atendia as pessoas. E Maria, desligada das coisas práticas, para que esquentar a cabeça? Serena, idealista, não gostava das tarefas domésticas, era econômica com as palavras. Mas Jesus vem ajudá-las, elas estavam chorando. Marta cai nos pés de Jesus e ele pergunta: onde está Maria? Maria estava na varanda, conversando com as pessoas pela morte do irmão, que não morreu, que Jesus levanta. Aí, diante da dor daquelas duas irmãs, Jesus, nós vamos ver aqui o menor versículo do Evangelho que diz: Jesus chorou. Mas Jesus não chorou pela morte, porque ele sabia que Lázaro, tanto ele diz 3 dias antes, que ele chega 3 dias depois, que não era para a morte, o mal de Lázaro não era para a morte. E ele chega e vê aqui, mas Jesus chorou pela dor, pela amizade, pelo amor que ele tinha aquela família, pelo amor que ele tinha aquelas duas mulheres, irmãs. E Jesus vem ao nosso encontro, a gente não pode duvidar disso. Ele vem, nós vamos até ele. Jesus não está fechado para os cristãos e até para os que não são cristãos. Ele é o nosso governador sideral, ele é o modelo e guia. Se eu atendo um amigo, imagine Jesus, que é nosso amigo maior, não vamos ter dúvida, como eu falei. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas disso de jeito nenhum. Porque Jesus estará sempre ao nosso lado. Ele disse que nenhuma ovelha ficaria perdida. Nenhuma. Ele não disse que ele ia atender ovelha marrom, ovelha negra, ovelha branca, ovelha esquina, nada. Ele disse que nenhuma ficaria perdida. Agora, a sua lei, a lei que rege o universo, a lei de Deus, é de causa e efeito. Não é assim? A lei é de causa e efeito. Tudo que vai e volta. A lei é de ação e reação. Tudo que passo hoje é resultado do que eu fiz ontem, é o que nós falamos, não é assim? Então, Jesus não nos deixa de amar, assim como ele não deixou de amar a ninguém. A ninguém. Quando ele estava na cruz, os anjos de misericórdia vieram limpar, como nos diz Humberto de Campos, limpar o seu corpo de todo aquele flagelo. Posa um anjo no ombro dele e ele diz: por favor, vá até Judas, porque ele acabou de suicidar. Ele acabou e aparece para os outros 3 dias depois. E para nós também. Quando a coisa estiver feia, a dor, a dúvida, baixa a poeira, baixa a poeira. O que Jesus faria agora? Me ajuda, Senhor. E vamos ver também a viúva da oferta pobre. Lucas 13, de 10 a 17. Aquela mulher, aquela viúva da oferta pobre, ela todos os domingos ela vestia a sua melhor roupa. Pegava o seu denáriozinho. Ela era viúva. Tinha que se trabalhar ou se prostituir. Ela trabalhava. Ela vestia a sua melhor roupa, que era pior para qualquer uma outra mulher. Pegava e via, chegava no templo. Ela chamou a atenção de Jesus. Por quê que ela chamou a atenção de Jesus? O que ela ofertou não fez barulho. O que os outros ofertavam fazia barulho. O dela não fez barulho. Mas chamou a atenção de Jesus. O que fez chamar a atenção de Jesus é aquela viúva da oferta pobre. A alegria dela de ir ao templo. E quando nós estamos alegres, nós distribuímos serotonina, o hormônio da alegria.
Não perca a alegria, não perca. Um sorriso no lábio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dentro de casa, tem pessoas que convivem anos a fio e não dão bom dia um para o outro. Entra, sai, Não. Bom dia, boa tarde na casa espírita. Alegria de estarmos num templo religioso. Como o Edu disse, eu achei uma casa aqui pertinho daqui de casa, a União Espírita Franciscana. Que alegria estar lá, que alegria de estar em outra casa, que alegria em entrar num outro templo, mesmo que não seja espírita. Fui agora na missa, agora há poucos dias, na missa de 7º dia da filha de uma amiga nossa espírita. Fomos à missa e seguimos ali o ritual todo que tinha que seguir. Eu devia isso àquela amiga e tocou meu coração e eu orei o tempo todo. Eu orei a oração de amor. Então, a alegria daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Chamou a atenção de Jesus. A mulher encurvada do Evangelho. Aquela mulher sofria um processo obsessivo, está em Lucas 13, 10, 13. Ela sofria uma obsessão tão grande que ela, durante 18 anos, que ela foi se encurvando, até que ela não conseguia mais fitar o céu, até que ela não conseguia mais ver as flores altas, ela só conseguia ver, por sorte que existem flores rasteiras, os beijinhos são rasteiros, as ervas rasteiras, ela não conseguia mais. Mas Jesus viu o sofrimento daquela mulher encurvada, a tristeza daquela mulher, há 18 anos. E ali estavam espíritos, como dizia a vovó, no seu cangote. Ela foi encurvando o seu cangote, e ela foi levantando-se, até que ela ficou de pé. E Jesus impediu que ela endireitasse o corpo. Temos também o exemplo de uma outra mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Imagine, uns dizem, alguns autores, que era Verônica. Na igreja ela é Verônica, outros dizem que é Berenice, não importa. E essa mulher sofria de uma hemorragia há 18 anos. Imagina, nós ficamos, agora com a menopausa, não fica mais, menstruadas durante 3 dias, 4 dias, 5, uma semana, era incômodo. E aquela mulher não podia ser tocada. Que a mulher, durante o fluxo menstrual, ela não podia ser tocada por ninguém. Ninguém podia tocá-la e ela não podia tocar ninguém. Porque se alguém a tocasse, tinha que ficar 7 dias sem que ninguém tocasse. E aquela mulher sofrendo por aquela hemorragia, até que Jesus vinha, aquela população toda seguindo Jesus, procurando a cura. Onde Jesus estivesse, tinha uma multidão. Uma multidão ali estava. E Jesus para. Ele cometeu um pecado. Ele tornou público. Pedro, quem me tocou? Porque eu senti que de mim saíram virtudes. Aquela mulher que sofria tanto tempo com aquela hemorragia parou de sangrar. Há 12 anos que ela sangrava. Imagine, anemia. Naquele tempo não tinha um biotouro, outro qualquer, o complexo disso, complexo daquilo, não tinha. A anemia daquela mulher, ela se arrastava. Mas ela foi. Ela venceu todas as dificuldades. Zaqueu, ele fala, desce. Aquela mulher, ele diz, levanta. Nós precisamos fazer o evangelho do homem, os homens do evangelho. Aí entra Zaqueu, entra uma turma boa. Então, Jesus, a fé dela era tão grande, eu senti que de mim saíram virtudes. Foi tão grande a fé dela que Jesus sentiu que saiu o que ele tinha para ajudá-la. E ela, na mesma hora, ficou curada. Tornou-se uma trabalhadora de Jesus também. Tanto é que algumas obras nos diz que aquela mulher que enfrenta aqueles soldados com aquela toalha branca
enxuga o rosto de Jesus, que ficou gravado naquela toalha, o rosto de Jesus, era ela, Verônica. Verônica que limpou o sangue durante todo o processo da subida de Jesus até o Gólgota. E, para a gente encerrar, Jesus estava sentado num templo. Essa leitura está no livro Contos e Apólogos, do Irmão X, item capítulo 18, no título No Caminho do Amor. Jesus estava sentado nas escadarias do templo e chega até ele uma mulher muito bonita, com os cabelos compridos, vestia umas saias coloridas, muitas joias, muito ouro. Pelo traje, era uma mulher da Babilônia, era uma prostituta. Ela chega para ele estava sentado nas escadarias, e ela diz: vejo pelos teus cabelos que tu és um nazareno. Vejo pela poeira dos teus pés que és um turista. Mas és lindo. Tem os brilhos nos olhos do crepúsculo do dia. Tem a alegria nos lábios do amanhecer do dia. És lindo. Vem comigo. Hoje não. Hoje eu não posso. Mas vem. Vem comigo. Não precisará me dar nada. Eu sou uma mulher que vendo perfumes, estava com os perfumes, que a mulher naquele tempo, aquelas que vendiam perfume eram prostitutas, que elas terminavam a relação sexual e faziam a higiene com perfumes para uma outra relação. Eu vendo perfumes, mas não precisará me pagar nada, os homens me pagam, não precisará me pagar nada, vem comigo. Jesus olha para ela e diz: hoje não, hoje eu não posso, mas vem. Não precisará me tocar. Estarei na minha casa. Receberei, pedirei a minha escrava mais bonita para bailar diante de ti e lavar os teus pés com a minha bacia de prata. Não precisará me dar nada, porque hoje eu tive uma proposta de homens do dinheiro, homens ricos, doutores, sacerdotes. Mas eu não quero. Hoje é o meu aniversário, eu escolhi a ti. Vem comigo. Hoje não. Hoje eu não posso. Mas vem. Estenderei minha toalha mais linda de linho para que tu possas subir nela e sentar. E eu sentar aos seus pés, não precisará fazer nada, não precisará me tocar, para que amanhã eu possa dizer que o homem mais lindo que eu já vi esteve comigo e não me tornou mais impura. Hoje não. Hoje eu não posso. Mas não estará longe o dia, não está longe o dia que eu estarei contigo. Ela rodopia e sai, aborrecida. Passaram-se 2 anos. Jesus estava ali perto do poço. Chega uma senhora para ele e diz: vem. Aí conversa com ele, aonde ela está? Ali. Vamos então, vamos. E ele foi com aquela mulher. Chegou lá e entrou, alguns dizem numa casa, outros dizem numa gruta, não importa, num lugar escuro. Foi tateando e foi atrás de um choro, de gemidos doloridos. Baixa-se no chão e passa a mão nos cabelos dela e sai. Os fios dos cabelos molhados pelo pus da lepra e pelo suor do calor. Não me toques. Não vê que eu tenho lepra, eu sou toda imundice. Hoje eu vim estar contigo. És tu, Nazareno? Sim, sou eu. Mas durante tanto tempo eu te procurei, tu não vieste. Eu coloquei minha toalha branca na janela para anunciar que eu estava ali. Desde o dia que eu estive contigo, nunca mais homem nenhum me tocou. Eu não fui mais uma impura. Hoje eu sou lepra. Vai embora, porque irão te confundir com um leproso e vão te matar a pedrada. Eu disse que um dia eu viria. Toma aquele montudo de lepra, mau cheiro nos braços, e leva para fora da gruta ou da casa, para que ela fitasse o sol,
O choque do sol com o escuro, as lágrimas escorriam, o suor escorria, e Jesus afagando os cabelos dela. Mostra o sol para ela e diz: se tu não podes mais me dar o teu corpo, me dê a sua alma. E ela morre nos braços de Jesus. Depois que ela viu Jesus, nunca mais ela pecou. Então, que possamos nós outras, Edu, pode voltar, sermos uma mulher do Evangelho, aonde Deus colocar os nossos pés, acolhendo, abraçando, levando uma palavra de amor e muito obrigada pela oportunidade que vocês estão me dando hoje de estarmos juntos e conversarmos mais uma vez sobre essas passagens de Jesus com essas mulheres magníficas que continuam por aí afora. Nós que agradecemos, Horaci. Linda palestra. Nossa, quanta história, né? Como eu falei antes, né? A mulher, né? A mulher é a luz da nossa vida, né? Sempre presentes, assíduas, capazes de mover montanhas, né? Unidas, coesas. E a gente agradece a todas as mulheres, né? Que oferecem essa oportunidade para nós aí da divina reencarnação, né? Presente. Tem algumas amigas suas que estiveram aqui, eu não sei se já são de Mato Grosso do Sul ou de Cabo Frio. A Cristina Vogel. Petrópolis, Rio. Petrópolis. Deixa eu ver quem mais aqui, porque eu vejo que é a primeira vez que apareceu, né? A Magda Novaes Teles Rodrigues. Cabo Frio. E tem uma outra amiga continuam lá com o grupo Unidos pela Saudade. Fazendo encontros, graças a Deus. Deixa eu ver. Agora não estou conseguindo achar. Foram muitas mensagens. Mas muito obrigada por estarem aí. Puxa vida, que legal, né? Essas mulheres. E a Cristina está fazendo o trabalho em Petrópolis. E Magda, com a turma de Cabo Frio, estão fazendo em Cabo Frio. Que legal, que bacana. E a gente agradece. Cristina perdeu uma filha e Magda um filho. Puxa vida. Puxa vida. E a Lúcia Penitente. De Matão. Perdeu um filho. De Matão? De Matão. Aqui encostadinha em Araraquara. Vocês agora estão mais perto de mim do que estávamos lá em Cabo Frio. Agora estamos mais perto. Verdade. Horaci, muito obrigado, viu? Antes de você fazer a prece de encerramento maravilhosa que você sempre faz, eu gostaria de lembrar a todos que na próxima terça-feira nós vamos receber o Luiz Pessoa, lá de Piracicaba, Luiz Pessoa Guimarães, e no domingo, às 9 horas da manhã, presencialmente, lá em nossa casa, vai estar a Priscila de Paula. Priscila é apresentadora na TV Cultura Paulista de um programa espírita Esferas da Vida. E ela vai estar lá conosco, presencialmente, no domingo de manhã. Manda o link para gente. Essa é presencial, a da Priscila é presencial. Tem como. Tem como. E todos estão convidados, tá bom? E quem aí de Cabo Frio, de Matão, que entrou pela primeira vez, curta a nossa página, né? É sempre que a gente inicia qualquer tipo de transmissão ao vivo, lá qualquer palestra, recebe uma notificação e é uma alegria tê-las conosco sempre, tá bom? Agora sim, você faz a prece de encerramento para nós, por gentileza? Vamos fazer juntos. Vamos trazer para a nossa tela mental o semblante dos nossos amores que já voltaram para casa. Um dia todos estaremos lá. Meu filho Bruno, o filho da Magda, o filho da Lúcia, a filha da Cristina, de todas essas mães lutadoras que estão aí secando lágrimas e automaticamente secando as próprias lágrimas. Isso me dá uma alegria saber que o trabalho iniciado diante de tanta dor, que foi sepultar o corpo do meu filho, está por aí. Ontem eu acompanhava hoje, né, o Colo de Mãe de Macaé,
Então, foram trabalhos lá na Baixada Santista que foram iniciados a partir dessa dor. Então, que a gente possa trazer para a nossa tela mental o semblante dos nossos filhos, que com certeza estão trabalhando. Traga agora filha, filho, esposa, mãe, pai, aos amores, e diga para eles o quanto você o ama. Eu te amo, meu filho. Como nós temos a agradecer que essa separação momentânea do corpo foi tão útil para nós. Está sendo tão forte para nós. E você está vendo que o seu irmão caçula se transformou, graças a Deus, com a sua esposa, com seu meus netinho Guilherme e Antônio, os netos também postiços que nós recebemos nessa vida. Muito obrigada, Maria. Maria de Nazaré, nossa mãe, muito obrigada. O seu cantinho que está lá no sítio Tio Bruno, sendo preparado para a gente dar um pulo lá, nós vamos, se Deus quiser. Que Jesus nos abençoe. Que Maria possa estar em cada lar agora, secando as lágrimas das mães que sepultam o corpo, de um filho, de uma filha, secando a lágrima da mãe que está vendo o seu filho sair para a droga, e ela se sente impotente diante disso. Oh, meu Jesus, abençoa, protege, mãe querida, a nossa querida Regina e tantas outras. Ajude-as, como ela me disse que ela está vendo o seu filho morrer a cada dia. Oh, meu Pai. Oh, mãe querida, mande uma legionária sua para estar ao lado da nossa querida Regina. Vamos pensar nela, Magda, Carmen, todos que estão aí, que a conhecemos, Cristina. Que Jesus a ampare, que Jesus a fortaleça. Que as suas legionárias, Maria, sejam ao lado de todos nós. E vamos agradecer, obrigada por tudo. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, ventre divino que gerou o corpo de Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós. Grande intercessora, Rainha do céu, junto a seu Filho Jesus, por cada coração que chora a falta do seu filho, pela nossa querida Étel, que está em tratamento em Niterói, por todas, todas, todas. Abençoa-nos e seja conosco, e em nome de Deus. Em teu nome, Maria de Nazaré, a mentora do nosso trabalho, em nome dos nossos amores que nos antecederam à pátria, em nome do anjo que nos protege, que nos guia, possamos encerrar mais uma vez esse maravilhoso banquete da noite de hoje, levando conosco a certeza que Jesus é o modelo, é o caminho, é a verdade, é a vida. Muita paz a todos. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Horaci, beijo no seu coração, muita luz, muita paz. A Cleusa está falando aqui que em outubro nós temos outro encontro marcado, né? Se Deus quiser, nós vamos estar aqui dividindo tela, tá bom? Se Deus quiser, já está agendado. A todos aí nós podemos falar dos homens, vamos falar dos homens. Tá certo. Tá. Aquele grande abraço a todos que estiveram aqui conosco, obrigado. Compartilhem, curtam lá, sigam a nossa página. E até a próxima terça-feira, onde nós receberemos aqui o Luiz Pessoa Guimarães, também excelente palestrante. A Cleusa é uma excelente empresária de palestrantes. E a gente vai ter mais uma noite excelente, como foi a noite de hoje, de muita paz e muito aprendizado, tá bom? Graças a Deus. Pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, Cleusa. Tchau, boa noite a todos.